Parte 2. Obrigado, Demiurgo. Depois que seu mestre saiu, a primeira coisa que Cocytus fez foi expressar sua gratidão a Demiurgo. Ele então respondeu a Cocytus profundamente curvando-se com o mesmo sorriso sereno de sempre. Não há necessidade de me agradecer. Como não? Sem sua ajuda, os homens lagarto teriam sido exterminados. Cocytus, eu acredito que a razão pela qual o Ain-sama aprovou sua sugestão foi porque ele já havia previsto tal desenvolvimento. Enquanto Demiurgo entregava sua conclusão com um dedo levantado, um suspiro assustado ecoou pelo ar. O som parecia ter vindo dele mesmo, ou dos guardiões ao seu redor. Em outras palavras, eu acredito que o Ain-sama antecipou que você iria pedir tal coisa. Foi por isso que ele o enviou para a aldeia dos Homens Lagarto. Eu senti que era o caso, porque o Ain-sama parecia mais feliz em ouvir você se opor à destruição da aldeia dos Homens Lagarto. Em contraste, ele pareceu muito desapontado quando você não conseguiu dar uma solução alternativa. Você quer dizer que o Ain-sama estava decepcionado por eu não conseguir elaborar minha sugestão? Precisamente. E até onde sabemos, até a conversa que estamos tendo agora pode ter sido prevista pelo Ain-sama. Como esperado do Ain-sama, ele tem planejado tudo com meticulosa perfeição. Mas eu acho que... Anda logo, desembucha. Aura, em um tom severo, pediu a seu irmão mais novo, Mari, para falar de uma vez. Sim, eu estava me perguntando por que ele havia enviado mortos-vivos tão fracos no começo. Talvez o Ain-sama tenha planejado que o ataque falhasse desde o início? Bem, em vez de dizer que ele planejou que falhasse, é mais como se nosso mestre tivesse antecipado as ações de Cocytus em relação aos Homens Lagarto, e então planejado uma vitória incerta. Um profundo sentimento de vergonha caiu sobre Cocytus quando ele se lembrou de sua troca de mensagens com Demiurgo naquela vez. Afinal, ele havia ferrado o plano por completo. Ele não poderia ter inventado algo assim se não compreendesse Cocytus tão bem. Bem, é assim que o Ain-sama é, não é? Embora já tenhamos visto sua extraordinária destreza como guerreiro durante a batalha contra Shalltear, e ainda pensar que ele também possui um talento extraordinário como estrategista. Eu não posso deixar de me prostrar diante dele em reverência. Mesmo o Ain-sama dizendo o contrário, sinto que nada pode dar errado se simplesmente obedecermos às ordens dele. Ele é realmente incrível. Ele realmente faz jus ao nome daquele que uniu todos os seres supremos. Shalltear animadamente acrescentou seu próprio elogio depois do de Demiurgo. Os outros guardiões então concordaram com a cabeça. Enquanto isso, não muito longe dali, depois de voltar ao seu quarto, Ainz pulou na cama. Ele pairou brevemente no ar antes que seu corpo afundasse no colchão, e então começou a rolar. Ele rolou para a direita e depois rolou para a esquerda. A cama era grande o suficiente para que ele pudesse fazer isso. Seu manto luxuoso estava amassado depois disso, mas Ainz não prestou atenção, rindo baixinho enquanto rolava. A razão pela qual Ainz estava fazendo uma coisa tão infantil era porque não havia ninguém no quarto além dele. Logo, Ainz satisfazia o seu desejo infantil de rolar pelos lençóis macios e então olhou para o teto. Estou tão cansado. Eu quero só relaxar e encher a cara, embora nem isso eu consiga mais. Depois de reclamar para o nada, ele suspirou profundamente, embora não pudesse respirar. Então ele estava simplesmente reproduzindo os movimentos de um suspiro. Ainz era um morto-vivo, então o esgotamento físico e mental era um conceito que não se aplicava a ele. No entanto, em termos humanos, ele passou todos os dias trabalhando duro no último mês. Se ele tivesse um estômago, estaria com uma úlcera enorme agora. Atualmente, Ainz estava cheio de estresse. O guerreiro Momon havia derrotado a vampira de cabelos prateados, Shalltear. Talvez alguém que não estivesse em plena posse dos fatos pudesse pensar nisso como algo impressionante, mas para a pessoa misteriosa que usou o item de classe mundial em Shalltear, isso significaria outra coisa. A oposição poderia estar de olho em Ainz, ou até mesmo ansiando para fazer contato com ele. Portanto, Ainz passou seus dias em estado de alerta, com muitos itens em espécie prontos para que pudesse fugir a qualquer momento.
Durante seu tempo livre, ele se entregou um pouco aos seus devaneios, ou exercitou a imaginação, se assim preferir, e estudou se ele seria capaz de escapar se o inimigo viesse atacá-lo, ao mesmo tempo que reunisse informações sobre seu inimigo. Essa vida cotidiana pouco afetaria Ainz Ongon, mas cansou os remanescentes da humanidade de Suzuki Satoru. A razão pela qual ele se entregava a esse comportamento imaturo quando estava sozinho e tinha tempo livre era provavelmente um sinal de que Suzuki Satoru estava sob muito estresse, escondido sob a fachada de Ainz. Eu não me lembro de trabalhar sem descanso ou dormir igual agora. Imagine quantas horas extras eu receberia esse mês. Talvez essa reclamação tivesse vindo da personalidade de Suzuki Satoru sobrepujando a de Ainz. A grande tumba de Nazarick. Não. A Ainz Ongon não é uma empresa qualquer. Como empreendimento conjunto, devemos ter ética. Por isso, devemos pagar a todos os funcionários as horas extras que são devidas. Depois de choramingar para si mesmo, Ainz franziu suas sobrancelhas inexistentes. Será que eu não tenho direito a horas extras porque já sou subsidiado com moradia? Ainz rolou de novo e parou depois de meia dúzia de rolagens na cama. Tudo bem. Já pensei muita bobagem por um dia. Enfim, estou realmente impressionado que o Cocytus disse aquilo. Foi uma grande surpresa, pois jamais ele pensou que Cocytus realmente fosse sentir empatia pelos homens lagarto. Na verdade, as ações de Cocytus foram uma grande dor de cabeça para Ainz. Suzuki Satoru era o tipo de pessoa que passava noites pesquisando e, por rotina, explicaria tudo quando fosse convocado a uma reunião. Portanto, ele não estava acostumado a lidar com o inesperado. Contanto que o assunto estivesse em suas anotações, ele poderia dar um jeito de responder. Em outras palavras, o sucesso das reuniões de Suzuki Satoru baseava-se em quanta pesquisa ele havia feito e em como poderia usá-la para responder às circunstâncias. Sendo assim, ele era extremamente inadequado ao lidar com situações que exigiam adaptabilidade. Na verdade, ele odiava situações assim. Infelizmente, ele não podia usar suas anotações no Salão do Trono e dizer: por favor, vamos para a próxima página. Portanto, Ainz ensaiara mentalmente os eventos no Salão do Trono 10 vezes antes. Ao fazê-lo, ele rezou para que ninguém fizesse nada fora do esperado. Mas Cocytus então jogou uma bomba nesse pequeno desejo de Ainz. Ele ficou extremamente aflito com o que o Cocytus dissera, mas também ficou muito feliz. Essa era a alegria que um pai poderia ter, como se seu filho, até então dócil e obediente, tivesse expressado sua própria opinião pela primeira vez. O importante era que o crescimento de Cocytus havia cedido em muito às expectativas de Ainz. Quando Ainz voltou a Nazarick mais cedo, ele pediu a uma das empregadas para cozinhar algo, um bife. Talvez ela precisasse praticar seus dons culinários e outros pontos importantes da refeição. Ainda assim, Ainz não nutriu grandes expectativas para o prato. Muito menos esperava que a comida desse algum buff como as comidas em Yggdrasil. Tudo o que ele queria era que ela fizesse algo comestível. No entanto, o resultado só poderia ser descrito como um pedaço de carvão. Não importava quantas vezes a empregada praticasse, ela só podia fazer pedaços de carne queimada. Ainz abraçou esse resultado quando aceitou as sinceras desculpas da empregada. Afinal, era o mesmo que ele tentando equipar uma espada usando seu manto. Em Yggdrasil, era necessário ter habilidades especializadas para fazer comida. Era de se esperar, já que comida e bebida poderiam conceder bônus especiais quando consumidas. No entanto, essa empregada não possuía nenhuma classe ou habilidade do tipo. Em outras palavras, se alguém não tivesse as habilidades adequadas para realizar uma tarefa, isso terminaria em completo fracasso. A questão de Cocytus também foi uma espécie de experimento. Ainz queria ver se os personagens já finalizados, como ele e os NPCs, poderiam aprender algo novo. Este experimento foi projetado para ver se eles poderiam melhorar forçadamente, aprendendo táticas e estratégias. Ele havia dado o comando de Cocytus sobre os mortos-vivos fracos porque achava que seria capaz de aprender mais com a derrota. No final, Ainz ficou satisfeito com os resultados. Cocytus mostrou a Ainz que ele tinha a possibilidade de crescer. Claro, havia uma enorme diferença entre prática e teoria. O próximo objetivo de Ainz era dominar completamente os detalhes do funcionamento da magia nesse mundo. Isso se algo assim realmente existisse. Atualmente,
Heinz ainda não tinha certeza se a magia era uma habilidade ou um conhecimento nesse mundo. Todavia, esse experimento mostrou que era possível aumentar o conhecimento sobre algo. Cocytus conseguiu provar que é possível, e o fez de uma forma muito boa, pensou Heinz. A falta de crescimento era o mesmo que estagnação. Mesmo que eles fossem poderosos agora, eles poderiam ser superados algum dia. Mesmo que tivesse uma vantagem de 100 anos em tecnologia militar, ele ainda perderia se sua vantagem não melhorasse continuamente. Uma nação forte, mas estagnada, se tornaria fraca em um piscar de olhos se deixasse se cegar pela soberba. Bem, é o que eu acho. Estou feliz em saber que as crianças cresceram, mas é preocupante também. Pode chegar um momento que não vão mais me considerar digno da lealdade deles. Heinz olhou para o véu da cama enquanto murmurava. Ah, isso sim é assustador. Me dá muito medo. Os remanescentes da personalidade de Suzuki Satoru lamentaram o medo do desconhecido. A mudança era a consequência natural do amadurecimento. Então, quem poderia garantir que a lealdade absoluta deles não mudaria? Mesmo que isso não acontecesse, ele ainda temia que um dia eles o considerariam indigno de ser o governante da gloriosa Nazarick. Ele temia ser forçado a sair de sua posição como chefe de guilda. Eu tenho que me tornar um líder que os guardiões vão querer seguir, porque não há alguém para me ensinar os passos de um governante por aqui. Provavelmente não havia ninguém em Nazarick que tivesse sido designado para tal propósito. Quando Heinz caiu em contemplação, ele pensou em duas pessoas. Um dos 5 piores de Nazarick, chamado Kyorukou, que possuía o título de duque, e o outro era Gashoku Kochu, que tinha o título de rei. Heinz se perguntou se poderia pedir que eles o ensinassem a ser um líder, mas chegou a uma resposta simples e sucinta. Ah, nem pensar. Ele não queria aprender nada com eles, ao menos que não tivesse outra escolha. Melhor esquecer isso. Contanto que eu não erre muito, não precisarei me aposentar. Mas ainda assim... sobre aquelas ovelhas de 2 pernas que o Demiurgo falou. Heinz já tinha imaginado a verdadeira identidade das ovelhas de 2 pernas. Justo por isso não havia perguntado como se pareciam. Afinal, eram monstros que existiam em Yggdrasil. Será que são iguais às de Yggdrasil? Seria meio uma mistura de leão, cabra e serpente. As patas dianteiras são de leões, as de trás são de cabras, como quimeras. Em Yggdrasil, quimeras andavam sobre 2 patas, atacando com as patas dianteiras de leão que serviam como armas. Possuíam 2 cabeças, uma de leão e outra de cabra. Já a serpente agia como um rabo. Isso porque esses monstros eram baseados nos dados visuais de monstros conhecidos como Baphomets. Mas então, por que Demiurgo não simplesmente chamava elas de quimeras? Heinz teve lá suas dúvidas, mas também chegou a uma resposta. Ou seja, devem se tratar de quimeras mutantes, esse Demiurgo. Heinz riu e então acrescentou uma nota mental à sua opinião sobre Demiurgo. Ele tinha um senso terrível para nomes. Bem, as quimeras em Yggdrasil pareciam meio... Não, quimeras que se parecesse com peixes seriam meio nojentas. Então essas ovelhas de 2 pernas devem ser uma nova raça de quimeras. Quimeras do reino sacro, não? Pode ser bom trazer uma delas para Nazarick. Enquanto ao Vítima, hein? Vítima parecia exatamente como Heinz se lembrava, mas uma coisa se destacava em sua mente. A linguagem que ele está usando. Aquilo é enoquiano, a língua dos anjos. Parece que há um idioma diferente misturado na fala dele. Era traduzido automaticamente, então Heinz não sabia que tipo de linguagem ele estava usando, mas soava estranho na cabeça dele. Claro, isso pode ser porque Heinz não conhecia enoquiano. Mais uma vez, do que adianta perder tempo me preocupando com isso? Enfim, já é hora de começar. Heinz rolou na cama de novo. Ele parou quando estava de bruços para verificar algo que estava o incomodando. Ele pressionou o rosto no colchão e fungou profundamente. Heinz não tinha pulmões, então ele estava apenas fazendo os movimentos. Mas, estranhamente, ele podia sentir o cheiro de algo. Esse aroma de flores. Será que alguém borrifou perfume na minha cama? As camas dos ricos são assim, é? É bem surpreendente. Vou ter isso em mente quando eu fingir ser rico.